Gente, olha, ontem, na sede do Clube Atlético Paulistano, em São Paulo, foi realizado o lançamento oficial do Novo Basquete Brasil, NBB, temporada 2024-2025, um dos clubes mais tradicionais na modalidade. O Esporte Clube Pinheiros vai participar da rodada de abertura no sábado, às 18h30, horário de Mato Grosso do Sul, contra o Pato Basquete, diante de sua torcida, no ginásio poliesportivo Henrique Vilaboim. E para falar mais sobre o maior clube poliesportivo da América Latina, o programa Os Donos da Bola fala com o presidente do Esporte Clube Pinheiros, Carlos Brasolin, diretamente de São Paulo. Carlinhos, seja bem-vindo ao programa Os Donos da Bola. Obrigado pela sua disponibilidade, uma boa tarde para você. E de cara, quero te fazer uma pergunta que todos nós gostaríamos de saber. Qual é o segredo que o Pinheiros leva para poder trazer tanta evidência para tantas as modalidades esportivas, para vários esportistas brasileiros já há tantos anos? Qual é o segredo disso? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, quer dizer, boa tarde já, né? Júnior, eu queria te falar que o segredo é o nome. É Esporte Clube Pinheiros. Então, esporte é o nosso primeiro nome. Então, não tem nenhum presidente que senta aqui que não possa parar de pensar no esporte. Isso que faz tanto tempo o Pinheiros está nesse trabalho esportivo pelo país. Que coisa incrível, que coisa bacana. Ô Carlinhos, fala pra gente, qual é o maior desafio como gestor de uma equipe centenária? São 125 anos de história, para poder conseguir fazer uma gestão enfrentando todas as dificuldades que a gente sabe que muitas modalidades enfrentam em relação ao futebol, para angariar patrocínios, parcerias. Quais são os maiores desafios, ô Carlos? Bom, como todo país e todas as empresas, tem as partes boas e as partes ruins. O Pinheiros, ele tem uma vantagem. O nosso corpo associativo tem quase 40 mil pessoas que pensam em fazer esporte. Então, cada hora nós temos algumas ajudas melhores, mas é sempre ter o equilíbrio do que é o profissional, ou diria, o alto rendimento, com o esporte associativo, e o sócio vai ficar feliz. Então, nós temos sempre o alto rendimento para ser espelho para as crianças poderem seguir os princípios do esporte, né? Então, é muito importante isso. Carlos, uma pergunta. Você esteve em janeiro de 2024 aqui em Campo Grande, visitas, inclusive um papo com o governador Eduardo Riedel, e parece que está possibilitando uma parceria com o governo do estado em relação, juntamente com o Esporte Clube Pinheiros. Fala pra gente, não sei se você já pode tocar um pouco nesse assunto, mas se pode dar um furo de reportagem pra gente, né? Em que pé que está isso aí, Carlos? Não, nós temos o Marcelo e o Otto trabalhando juntos e todo mundo nós vamos tentar montar, como nós sempre montamos, parcerias grandes com grandes locais. Vamos lembrar que vocês têm o nosso maior medalhista olímpico. Saiu daí de Mato Grosso. Do Sul, o Baby. O Baby é de Campo Grande. Sim, o Baby nasceu em Campo Grande, depois ele foi para Rolândia e depois para Pinheiros. Então, vocês estão numa terra muito fértil, muito cheia de pessoas, com espaço para fazer esporte. Quando eu estive em Campo Grande, e fui muito bem recebido, nossa, o Omar Ayubi me levou para todo quanto lugar. Conversei com o Marcelo, com o Otto, com o governador, com todo mundo. Uma alegria muito grande e muito espaço. Eu estive na ABB, por exemplo. Um espaço maravilhoso onde as pessoas praticam diversos esportes e que se fazem tanto no alto rendimento como para as pessoas até de certa idade um pouco maior. Campo Grande tem espaço. E onde você tem espaço, você tem pessoas andando, caminhando, e isso possibilita o esporte ser mais forte. Às vezes precisa ser lapidado. E é isso que, quando nós sentarmos e conversarmos, nós podemos alinhar parcerias e parcerias fortes. Carlos, agora a gente sabe da importância que o Pinheiros tem em relação ao basquetebol, e nós vivemos um momento de uma globalização mais fervorosa em relação aos clubes
no Brasil, até por conta do que foi sancionado no governo passado do ex-presidente Bolsonaro, a Sociedade Anônima do Futebol. Uma ideia que foi trazida pelo Michel Temer, sancionado no governo Bolsonaro e caminha a passos largos também na gestão do presidente Lula. De que forma que o Pinheiros enxerga isto, de se transformar numa sociedade anônima do futebol, ou qual é o enquadramento contábil do Pinheiros, e se o Pinheiros também enxerga, vê com bons olhos a ingressar em divisões especiais também no futebol. Eu não sei se você sabe, o primeiro jogo de futebol no Brasil foi pelo Pinheiros, que antigamente chamava-se Germânia e Mackenzie. Quando chegou uma certa época, os dirigentes acharam, acertadamente, que o Pinheiros não deveria seguir o futebol e sim os esportes olímpicos, e ter mais uma área social e cultural, né? Inclusive, eu já soube que tem uma dupla famosa aí em Campo Grande, que tem que vir para a nossa festa junina aqui se apresentar. Mas eu vejo com muito bons olhos a parte do futebol. Eu já fui envolvido em algumas áreas do futebol e acho que é uma saída muito inteligente. Para o esporte amador, ainda tem que se pensar muito, porque os números são totalmente diferentes. Nós não vendemos jogadores, nós não temos algumas rendas que existem. Sim. O Pinheiros, eu duvido que ele entre um dia nessa onda, porque o sócio do Pinheiros, ele gosta do jeito que é. Ele gosta de fazer o esporte olímpico. E se não tiver os recursos, dentro da comunidade mesmo, nós temos as nossas mensalidades, tudo, nós mantemos dentro sem problema nenhum. É uma tradição do Pinheiros. Sim. Mas as SAFs são muito bem-vindas. Conversei outro dia com o Fenômeno, o dia que ele estava aqui no clube, e um papo muito gostoso. É muito importante essa profissionalização do nosso futebol. Maravilha. Carlos, agora só para a gente encerrar, como é que está a temporada, a montagem da equipe para este ano, para a temporada 2024-2025? Vai longe? Vai além das oitavas de final? Vai chegar na final, não? Olha só, nós sabemos que nós temos três grandes equipes, né? Sempre o Flamengo, sempre Franca, e aí nós temos hoje Bauru e outras equipes que sempre se despontam muito. O Pinheiros mudou totalmente a sua maneira de pensar. Nós temos um técnico promissor, que é o Galvani, mas muito promissor mesmo. O Guilherme Giovannoni veio para nossas categorias de base para fazer um trabalho de preparação para cima. Então nós vamos, durante 1 ou 2 anos, achar o nosso caminho e ir para cima. Só que, logo, se tudo der certo, vocês vão ter uma grande novidade aqui dentro do Pinheiros. Não posso soltar como está assinado. Ah, não. Mas não pode falar isso ao vivo. Não, puro de reportagem. Não, então fale 20% do que Eu vou te lembrar que o Leandrinho já jogou aqui. Sim. Eu vou te lembrar que o Leandrinho, numa época da carreira dele, ele veio aqui, porque o Pinheiros é um clube onde onde o esporte ele é muito grande. Então, oportunidades aparecem e todos nós gostamos muito delas. Então, tem algumas coisas acontecendo e tudo vai dar certo. Eu só queria... Você está vendo que a minha tela toda é branca, mas tem um quadro no final. Uhum. Eu queria deixar registrado que esse quadro foi pintado pelo nosso grande Osmar Santos. Nossa Senhora. E mesmo com o acidente dele, pai da matéria, o Garotinho, ele hoje faz quadros. Quem sabe o Omar Ayup não coloca nos leilões dele aí pra gente... Olha! Tá junto com o quadro. Mas olha que maravilha a pintura de um homem que podia estar se entregando e está todo dia no Pinheiros, mostrando que a vida é bela e que o esporte leva a gente a lugares maravilhosos. Maravilha. Eu tive o privilégio de uma vez gerenciar uma Rádio Globo aqui em Campo Grande, comercialmente dizendo, e eu tive o privilégio de estar num treinamento ao lado do Osmar Santos e pude bater uma foto e guardo essa foto com muito carinho, porque foi um dos grandes nomes da comunicação ainda do esporte brasileiro e era um cara que não só amava o esporte, você vê isso nas suas narrações, mas era um cara visionário, empreendedor, assim também como o nosso saudoso Luciano do Vale,
são profissionais que são diferentes, né, para o cenário esportivo. Sim, eu essa semana, o Pinheiros, nós temos o Oscar Ulisses também está sempre aqui, né? Os irmãos estão aqui. E essa semana eu tive a honra de jantar e ver ao lado o Milton Neves. São pessoas que nós, com Álvaro José, com grandes pessoas da Band, tiveram no esporte. E na época que eu era atleta, para mim era um marco, eram pessoas de altíssimo gabarito, de altíssima capacidade e que mostraram um caminho que o esporte está seguindo até hoje, que são diversos programas, diversas pessoas. O Baby, o nosso grande Baby, e eu tivemos outro dia a felicidade de fazer um podcast com a Silva Vinhas. Então, vocês, a casa aqui é de vocês, em qualquer estado, vocês da Band estão sempre no nosso coração aqui do Pinheiros. Carlos, obrigado pela tua participação. A recíproca é a mesma, é a verdadeira. Quando vier a Campo Grande, por favor, venha nos visitar. Vamos comer um peixe ao urucum, que é um prato típico aqui sul-mato-grossense. É nosso convidado. E que Jesus abençoe você na sua gestão, o Clube Pinheiros, todos os seus jogadores, todos os seus atletas, que consigam os resultados esperados. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado e obrigado pela bênção, ela é sempre muito bem-vinda. Deus é uma coisa que cada um tem o seu sentido e é importante em todos eles. Amém. Obrigado. Grande Carlos, obrigado. Um grande abraço. Grande abraço a todos lá de São Paulo, do Clube Pinheiros, a todos os diretores, conselheiros, mas mais do que isso, torcedores e atletas. Que é importante esses clubes que são focados nos esportes que são olímpicos, né? Senão, cara, as coisas vão acabando, já há uma dificuldade. É importante clubes iguais ao Pinheiros que aposta. Lembrando que os clubes do Rio de Janeiro também têm essa mesma vertente, essa mesma visão. Clube de regatas, Flamengo, né? Botafogo de futebol regatas, Vasco da Gama, Fluminense tem também nos esportes olímpicos uma base importante e pela visão de representar o Brasil, atletas que saem desses clubes ao qual nós falamos aí.